O Senhor Deus disse ao povo de Israel: Não façam nenhum ídolo ou imagem, nem coluna sagrada ou pedra com figuras gravadas para adorar. Não adorem nenhum deles. Eu, o Senhor, sou o Deus de vocês. Guardem o sábado, o meu dia, e respeitem o lugar aonde sou adorado. Eu sou o Senhor. Se vocês obedecerem às minhas leis e aos meus mandamentos, fazendo tudo o que eu ordeno, eu mandarei chuvas no tempo certo. A terra produzirá colheitas e as árvores darão frutas. As colheitas serão tão grandes que vocês ainda estarão colhendo cereais quando chegar o tempo de colher uvas, e estarão colhendo uvas quando chegar o tempo de semear os campos. Haverá bastante comida para todos, e vocês viverão em segurança na sua terra. Eu darei paz à terra de vocês. Todos dormirão sossegados, e ninguém os assustará, pois farei desaparecer da terra os animais selvagens e acabarei com as guerras. Vocês vencerão seus inimigos e os matarão. 5 de vocês derrotarão 100 deles, e 100 de vocês derrotarão 10.000. Todos eles serão mortos. Eu abençoarei vocês, e lhes darei muitos filhos. Cobrirei as promessas da aliança que combinei com vocês. As colheitas serão tão grandes que vocês precisarão jogar fora o trigo velho para terem lugar aonde guardar o novo. Morarei no meio de vocês, na minha tenda sagrada. Eu nunca os abandonarei. Estarei sempre com vocês, vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu os tirei do Egito para que vocês não fossem escravos dos egípcios. Eu os livrei da escravidão e os fiz andar de cabeça erguida. Porém, se vocês não obedecerem a todos os meus mandamentos, se rejeitarem as minhas leis, se desprezarem as minhas ordens e se quebrarem a aliança que fiz com vocês, então eu os castigarei. Mandarei desastres e doenças e febres que abalam a saúde e enfraquecem o corpo. Não adiantará nada semear os campos, pois os inimigos é que comerão as colheitas. Ficarei contra vocês e deixarei que vocês sejam derrotados pelos seus inimigos. Eles os dominarão e vocês fugirão, mesmo quando ninguém os perseguir. Porém, se nem assim vocês me obedecer, mas continuarem a pecar, eu mandarei um castigo 7 vezes pior. Acabarei com o seu poder de que vocês se orgulham. Não mandarei chuva e o chão ficará duro como ferro. Não adiantará nada vocês trabalharem e se cansarem. Os campos não produzirão colheitas e as árvores não darão frutas. E se ainda assim vocês teimarem em pecar, em me rejeitar e me desobedecer e desobedecer os meus mandamentos, eu mandarei um castigo 7 vezes pior. Mandarei para o meio de vocês animais selvagens que comerão seus filhos, acabarão com seu gado e matarão tanta gente que não haverá ninguém para andar pelas estradas. E se mesmo com isso vocês não voltarem para mim, mas continuarem a me desafiar, eu ficarei contra vocês. E por causa dos seus pecados, mandarei um castigo 7 vezes pior. Ordenarei que povos inimigos ataquem, e assim vocês serão castigados por terem quebrado a aliança que fiz com vocês. E se vocês se ajuntarem nas cidades para escapar dos inimigos, eu farei com que vocês sejam atacados por doenças graves, e os inimigos os prenderão. Por causa do meu castigo, a comida será tão pouca que bastará um forno para 10 donas de casa assarem pão, e cada pessoa receberá uma porção tão pequena de comida que ninguém conseguirá matar a fome. E se nem assim vocês me obedecerem, mas continuarem a me desafiar, cheio de ira, eu ficarei contra vocês. E por causa dos seus pecados, mandarei um castigo 7 vezes pior. Haverá tanta falta de comida que vocês devorarão os seus próprios filhos. Eu ficarei tão irado com vocês que destruirei os lugares onde vocês adoram os deuses pagãos. Quebrarei os altares, destruirei as cidades e as deixarei em ruínas. Derrubarei os seus templos e não aceitarei os sacrifícios que vocês fizerem para mim. Arrasarei tão completamente a terra em que vocês moram, que os inimigos que vierem morar nela ficarão espantados. Eu farei com que haja guerra, e vocês serão espalhados pelas outras nações. Na terra de vocês
não haverá moradores, e as cidades ficarão em ruínas. Assim, a terra terá os seus anos de descanso. Enquanto tiver 100 moradores e vocês estiverem espalhados pelas nações estrangeiras, a terra terá os seus anos de descanso, pois ela não descansou durante o tempo em que vocês moraram nela. Quanto aos que continuarem vivos em terras estrangeiras, eu farei com que eles fiquem com tanto medo que até mesmo o som de folhas caindo no chão os fará fugir. Fugirão como se viessem inimigos atrás deles e cairão sem que ninguém os persigam. Uns cairão em cima dos outros, como se estivessem combatendo, mesmo que não haja inimigos por perto. E quando os inimigos chegarem, vocês não terão forças para lutar contra eles. Vocês morrerão em terras estrangeiras e ali serão sepultados. Os que ficarem vivos naquelas terras serão finalmente destruídos pelos seus próprios pecados e pelos pecados dos seus antepassados. Mas os descendentes de vocês confessarão os seus pecados e também os pecados dos seus antepassados, isto é, daqueles que foram infiéis a mim e desobedeceram às minhas ordens, fazendo com que eu ficasse contra eles e os espalhasse pelos países dos seus inimigos. Portanto, se eles se arrependerem das suas ideias e dos seus costumes pagãos e se aceitarem o castigo pelos seus pecados, então eu lembrarei das alianças que fiz com Jacó e com Isaque e com Abraão, e lembrarei também da terra prometida. Mas enquanto os descendentes de vocês estiverem espalhados por terras estrangeiras, a terra prometida ficará deserta e terá os seus anos de descanso. Os seus descendentes que desobedeceram às minhas leis e desprezaram os meus mandamentos, por isso pagarão pelos seus pecados. Mas, mesmo quando estiverem em terra estrangeira, eu não os abandonarei, nem os destruirei, pois não quebrarei a aliança que fiz com eles. Eu sou o Senhor, o Deus deles. Pelo contrário, eu lembrarei da aliança que fiz com seus antepassados quando os tirei do Egito, a fim de ser o seu Deus, mostrando assim o meu poder às outras nações. Eu sou Deus, o Senhor. São esses os mandamentos e as leis e as ordens que o Senhor Deus deu aos israelitas por meio de Moisés no Monte Sinai. O Senhor Deus mandou dizer a você que você se inscrevesse nesse canal, deixasse sua curtida e o seu comentário. Este canal é o canal da Bíblia completa. Eu narro toda a Bíblia para você. Então entra aqui no meu perfil, dá uma olhadinha nas playlists. Cada playlist é um livro. E voltando para o que interessa. O Senhor Deus deu a Moisés as seguintes leis para o povo de Israel. Quando uma pessoa que foi separada para o serviço do Senhor Deus quiser ficar livre do seu compromisso, ela pagará um preço certo de acordo com a tabela oficial. Os homens de 20 a 60 anos de idade pagarão 50 barras de prata e as mulheres da mesma idade pagarão 30. Os jovens de 5 a 20 anos de idade pagarão 20 barras de prata e as jovens pagarão 10. Os meninos de 1 mês a 5 anos pagarão 5 barras de prata e as meninas pagarão 3. Os homens de 60 anos para cima pagarão 15 barras de prata e as mulheres pagarão 10. Se a pessoa for pobre e não puder pagar a quantia marcada, ela irá falar com o sacerdote e ele cobrará o que a pessoa puder pagar. Quando alguém promete a Deus, o Senhor, um animal que pode ser oferecido em sacrifício, esse animal é considerado sagrado e não poderá ser trocado por outro, seja melhor ou pior. Mas se houver troca, então os dois animais pertencem ao Senhor. Se o animal for impuro, isto é, um dos animais que o Senhor não aceita, então o dono o levará ao sacerdote para que ele veja quanto é que vale. O sacerdote dará um preço de acordo com a condição do animal. Se o dono quiser tornar a comprar o animal, ele pagará o preço mais um quinto. Quando alguém dedicar a sua casa a Deus, o Senhor, o sacerdote fará a avaliação da casa de acordo com a sua condição e dará um preço. Se o dono quiser tornar a comprar a casa, pagará o preço mais um quinto. Se alguém oferecer para o serviço de Deus, o Senhor, uma parte dos terrenos que recebeu do Pai, o sacerdote fará a avaliação do terreno de acordo com a quantidade de sementes necessárias para semeá-lo, na base de 50 barras de prata por 100 quilos de cevada.
Se ele dedicar o terreno a Deus no ano da libertação, o terreno valerá o preço máximo. Mas se for depois do ano da libertação, o sacerdote calculará o seu valor, tendo como base os anos que ainda faltarem para o seguinte ano da libertação. E assim, o preço será mais baixo. Se o dono do terreno quiser tornar a comprá-lo, ele pagará o preço calculado mais um quinto. Mas se não quiser tornar a comprá-lo, ou se outra pessoa o comprar, ele perderá o direito de comprá-lo. No ano da libertação, quando o terreno ficar livre, ele será oferecido para os serviços de Deus, o Senhor. O terreno é um terreno sagrado que pertence ao sacerdote. Se alguém oferecer para o serviço de Deus, o Senhor, um terreno que comprou, o sacerdote o calculará o valor do terreno, tendo como base os anos que ainda faltarem para o ano da libertação. Nesse mesmo dia, o homem pagará o preço total e oferecerá o dinheiro para o serviço do Senhor. No seguinte ano da libertação, o terreno voltará a pertencer ao seu dono, isto é, ao homem que o recebeu como herança. Todos os preços serão calculados de acordo com a tabela oficial. A barra padrão, o ciclo, vale 20 geras. A primeira cria das vacas, de ovelhas e cabras pertence a Deus, o Senhor. Portanto, ninguém poderá oferecê-la ao Senhor, pois já pertence a Ele. Mas a primeira cria de um animal impuro poderá ser comprado de novo. Deverá ser pago o preço da tabela mais um quinto. Se não for comprada de novo, a cria poderá ser vendida pelo preço da tabela. Ninguém poderá vender ou tornar a comprar uma coisa, seja pessoa, animal ou terreno, que tiver sido dedicada para ser usada somente nos serviços de Deus, o Senhor, é uma coisa sagrada e pertence completamente ao Senhor. Nem mesmo uma pessoa que tenha sido dedicada assim poderá ser comprada de novo. Ela será morta. A 10ª parte das colheitas, tanto dos cereais como das frutas, pertence a Deus, o Senhor, e será dada a ele. Se o dono quiser tornar a comprar alguma porção dessa 10ª parte, pagará o preço marcado mais um quinto. Quando o dono contar o seu gado e as suas ovelhas e cabras, cada 10º animal pertence ao Senhor, qualquer que seja a condição do animal. O dono não poderá trocar o animal por outro. Mas, se houver troca, então os dois animais pertencem ao Senhor e não poderão ser comprados de novo. Foram esses os mandamentos que o Senhor Deus deu a Moisés no Monte Sinai para o povo de Israel. E por aqui a gente acaba mais um livro. Você acabou de assistir agora o livro de Levítico. Quer assistir livros anteriores? Clica aqui no perfil, vai na playlist e você vai encontrar livro por livro, tudo bem certinho na playlist, de Gênesis a Apocalipse. Tá bom?